Havia aqui apenas uma ermida. No centro da ermida está hoje a catedral. É claro que essa reconquista passa à linha do Douro, chega à linha do Mondego. No ano de 1064 é Coimbra que é conquistada pelos cristãos e passa a ser cabeça do novo condado, o condado conimbricense. É claro que o enfraquecimento dos Estados Árabes, a vinda dos cruzados à península, cruzados que, é claro, ajudavam os nossos reis na guerra contra os árabes, porque os reis aprovaram esta ideia. Tantas indulgências valia combater os mouros aqui na península, como combater os turcos lá na Terra Santa. Portanto, muitos cavaleiros cristãos da França, da Inglaterra, vieram aqui fazer a sua guerra. Tudo isso contribuiu para a vitória definitiva da cristandade sobre os mouros. Esses dois condados, o que tinha a cabeça no Porto e o que tinha a cabeça em Coimbra, eram governados por condes. Condes que eram praticamente independentes, mas realmente dependiam do rei do Leão, estavam vassalagem ao rei do Leão. Ora, no ano de 1095, o imperador Afonso VI tinha o título de imperador porque era rei dos três reinos de Leão, Castela e Galiza. O imperador reuniu os dois condados do Porto e de Coimbra num só condado e deu todo esse território a uma filha, Dona Teresa, que por essa altura tinha casado com um fidalgo francês, o conde Dom Henrique, que era de uma poderosa família feudal francesa, os duques da Borgonha. Bom, e são eles, Dom Henrique e Dona Teresa, os primeiros príncipes de Portugal. Os seus túmulos estão hoje na Catedral de Braga e eu próprio estou a falar-lhes aqui em frente do Castelo de Guimarães, onde eles, por vezes, residiram. O conde morreu em 1114 e, naturalmente, o governo do condado passou para a rainha viúva, que era a mãe do jovem Dom Afonso Henriques. Quando o pai morreu, ele ainda era uma criança. Mas, é claro, era uma criança que cresceu e, em 1122, já se armou a si próprio cavaleiro na Catedral de Samora. Ele armar-se a si próprio queria dizer que não reconhecia ninguém acima de si. Ora, por essa altura, a condessa Dona Teresa apoiava-se muito nos nobres galegos. Estava até casada com um grande fidalgo da Galiza, o conde Fernão Pérez de Trava, que tinha uma posição de chefia em tudo o que dizia respeito aos assuntos portucalenses. Bom, e os portugueses não viam com bons olhos essa espécie de sujeição à Galiza. Havia resistência e o jovem Afonso Henriques vem a encabeçar essa resistência, apoiado por um lado pelos burgueses de Guimarães, pelo arcebispo de Braga e também por muitos fidalgos portucalenses. E Afonso Henriques, com essas forças, resolve apoderar-se do governo do condado. É claro que a mãe não concordou. A mãe entendia que a condessa era ela. E os dois, mãe e filho, travaram um combate no campo de São Mamede, perto do Castelo de Guimarães. Devo dizer que, passados alguns anos, a esse lugar já se chamava o Campo de São Redanhas. Redanhas, em sentido figurado, quer dizer feitos de valentia, atos corajosos. Compreendo perfeitamente que ao sítio onde houve uma batalha se tenha ligado essa ideia
de feitos valentes. Ora, nós sabemos, e sabemos perfeitamente, porque Fernão Lopes o diz, onde era o campo de São Redanhas. Ficava a meia légua de Guimarães, na estrada de quem vem do Porto para Guimarães. O lugar é, portanto, o que agora estão a ver. As tropas de Dona Teresa vinham atacar e precisavam de passar o rio, certamente por aquela ponte que já nessa altura existia. E foi aqui que se deu o combate que fez nascer Portugal. Depois do combate de São Mete, é Afonso Henriques quem governa o condado portucalense, com o Porto e Coimbra, embora o condado, é claro, dependa do rei de Leão. Entre as muitas ações militares de Dom Afonso Henriques, nenhuma ficou tão célebre como a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique é realmente um caso curioso. Não há dúvida que houve uma batalha, foi no ano de 1139, entre as forças de Dom Afonso Henriques e forças mouras. Dizem que eram muitos reis, enfim, porque depois a lenda foi ampliando e acabou por transformar essa batalha num acontecimento extraordinário, estrondoso, com a própria intervenção de Deus, com o milagre. Deus veio do céu à terra e apareceu a Dom Afonso Henriques para lhe anunciar que lhe ia dar a vitória em troca de depois ele, Dom Afonso Henriques, lhe dever consagrar este país. É curiosa essa história, porque realmente a lenda do milagre só aparece no século XVI, mas foi acreditada piedosamente no século XVI, XVII, XVIII, e é preciso chegarmos quase ao fim do século XIX para que o nosso grande escritor Alexandre Herculano tenha mostrado o que havia de, enfim, inadmissível em todas essas fantasias. Chegou-se mesmo ao ponto de dizer que nem sequer houve batalha. Isso não é verdade. Realmente houve uma batalha de Ourique. Não se sabe ainda hoje ao certo onde, não se sabe. Estou a falar-lhes nisto aqui no monumento, num monumento feito à Batalha de Ourique, um monumento em Vila Chã de Ourique, nas imediações da Vila do Cartaz. Um belo monumento que representa aqui os ricos homens do tempo de Dom Afonso Henriques e lá em cima o vulto da Vitória. Bom, mas se formos ao Alentejo, à região de Ourique, eu podia-lhes mostrar outro monumento à mesma batalha. Há outras regiões, por exemplo, Leiria diz que foi lá. A verdade é que, ao certo, não se sabe onde foi a batalha. Que a batalha existiu, não há dúvida nenhuma. E que essa batalha deu ao jovem Dom Afonso Henriques um enorme prestígio que lhe foi útil para alcançar a realeza e a independência, disso também não pode haver dúvidas. A partir de 1140, Dom Afonso Henriques já assina rei. Afonso, rei dos portugueses. Para se poder considerar um rei independente, ele naturalmente não podia prestar vassalagem ao rei de Leão. E, de facto, nunca a prestou. Mas, é claro, isso custou-lhe combates sangrentos, negociações muito hábeis. E, em 1143, esta data também é importante, numa reunião que foi feita na cidade de Zamora, o próprio rei de Leão deu a Afonso Henriques já o tratamento de rei.
Finalmente, em 1179, pela primeira vez,